Glória a Deus. Muito bem, nós estamos muito felizes de poder estar aqui, compartilhar uma palavra do céu para a sua vida. E nós temos sido muito motivados por Deus a trabalhar esse tema da transformação. Sim, transformação. E nós entendemos que Deus tem usado diversas maneiras nesse tempo de pandemia para transformar as nossas vidas, para mexer com as nossas vidas, nossa estrutura emocional, física, espiritual, nossas famílias, finanças, tudo com o objetivo de nos fazer crescer. E eu havia ministrado na primeira ministração sobre esse tema que nós temos abordado nesses dias. Eu usei o texto de Mateus 17, o momento da transfiguração. E foi o momento em que Jesus se transfigurou. E eu usei essa expressão, né, da transfiguração, a metamorfose, para expressar essa transformação que Deus quer realizar nas nossas vidas. Uma transformação que é do pior para o melhor. Algo que vai nos aperfeiçoar, nos levar à maturidade. E eu abordei na ocasião a questão da intimidade, do nosso relacionamento com Deus. Essa foi, na verdade, esse foi, na verdade, o momento em que o Senhor, ele foi transfigurado, num momento de intimidade com o Senhor. E eu quero voltar nesse texto para compartilhar algumas coisas também em relação ainda à transformação. E nesse momento eu gostaria de falar do nosso papel como agentes transformadores. Porque o propósito de Deus em transformar as nossas vidas tem um propósito. E esse propósito é que nós possamos derramar dessa transformação que Deus tem realizado na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que possamos derramar essa transformação, sermos agentes que ativem um processo de transformação na vida de outras pessoas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso e falar do meu papel e o seu papel na transformação. Pois bem, como você já conhece o texto, e provavelmente você já deve ter ouvido outras ministrações, na verdade até o pastor Danilo, na sequência, ministrou sobre esse mesmo texto, numa outra abordagem. E eu quero ler apenas o versículo 4 desse texto. Nesse texto que você se lembra, Jesus ele subiu com Pedro, Tiago e João, ele foi transfigurado, e ali naquele momento eles ficaram impressionados, impactados. E num determinado instante, versículo 4, Pedro exclamou: Senhor, maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz vinha da nuvem e disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Nesse momento, sabe, maravilhoso, eu fico imaginando esse momento tão peculiar, tão lindo, em que Jesus foi transfigurado na frente deles. E Pedro teve a brilhante ideia e falou: gente, mas está tão lindo, está tão maravilhoso, tão impactante esse lugar aqui. Vamos fazer uma tenda, vamos fazer morada aqui no monte. E nesse instante se ouve a voz do Pai, fala: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, ele é o meu filho amado, e vocês devem ouvi-lo. E o que Jesus disse? Jesus disse: vamos descer. E é interessante que eles descem aquele monte, daquele momento em que parece que os céus veio para a terra, e eles vão. Na sequência do texto você vai ver que eles chegam ali ao pé do monte, eles veem um garoto endemoniado. E um pai ali, preocupado, provavelmente desesperado com aquela circunstância, não somente pelo fato de ver aquele menino endemoniado, mas de ver que os discípulos também não estavam conseguindo expulsar aquele demônio. E aí então chega Jesus. Você consegue visualizar isso? Você consegue imaginar isso? Jesus chegando naquela situação e o demônio fazendo aquela bagunça, aquele menino demoniado, e os discípulos perguntando: o que foi que aconteceu? Por que a gente não consegue expulsar? E as pessoas olhando para ele, falam: o que está acontecendo aqui? E simplesmente Jesus chega.
E quando Jesus chega, ele expulsa aquele demônio. E acontece algo muito interessante. Eu quero que você consiga visualizar essa história, essa cena, porque fala muito a respeito do projeto de Jesus para nossas vidas. Teve um momento em que os discípulos, eles chegam para Jesus e perguntam para ele, depois que Jesus expulsou o demônio, eles falam assim: Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eu quero que você preste atenção no versículo 20, que Jesus responde: porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus: eu lhes digo que se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. Uau! Sempre quando nós falamos sobre essa abordagem da pergunta por que eles não conseguiram expulsar o demônio, grande parte de nós sempre nos lembramos da questão da oração e do jejum, que é o que Jesus vai falar a seguir. Mas esse foi o primeiro ponto que Jesus mencionou. Falou: sabe qual foi o problema? Foi a fé pequena. A fé foi pequena, e por isso vocês não conseguiram prevalecer sobre esse demônio, sobre esse obstáculo. E eu quero que você consiga fazer esse desenho na sua mente de tudo o que aconteceu, para entender um princípio que Jesus estava querendo ensinar para mim, para você e para os discípulos, para que nós possamos ser agentes de transformação. O que estava acontecendo, amados? Inicialmente Jesus estava ali num ambiente de glória, num ambiente onde os céus tinham descido. Mas a tarefa de Jesus tinha que se completar. Sabe por quê, amados? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas por um momento aqui na terra, por conta do pecado de Adão, Ele entregou nas mãos de Satanás o governo dessa terra. E Jesus, ele veio aqui para essa terra para reassumir o seu lugar como rei. Ele veio aqui para estabelecer o seu reino, para declarar para Satanás e para o mundo todo, para as pessoas, que ele reina, ele manda e ele tem o governo sobre todas as coisas. E apesar de vermos um momento ali em que nós podemos ver a realidade do céu, há uma realidade aqui na terra que precisa ser transformada, e Jesus veio aqui para isso. Então Jesus desce, e quando ele chega, o reino de Deus chega, e quando ele chega, o poder de Deus chega, e Satanás tem que ir embora, porque o rei chegou, o Rei dos Reis chegou, aquele que tem autoridade, aquele que tem o domínio, aquele que tem o governo, aquele que veio aqui para transformar a vida das pessoas, chegou. E Jesus chegou para transformar a vida daquele garoto, daquele rapaz. E não somente a vida daquele rapaz. Porque eu quero que você entenda uma das coisas que aconteceu. Quando Jesus chegou aqui, ele chegou nesse momento, ele transformou toda uma estrutura. Em primeiro lugar, a estrutura espiritual, uma estrutura de governo. Aquele garoto, ele por muito tempo estava debaixo da cadeia daquele demônio. E Jesus chega e falou: demônio, acabou essa cadeia. E quando se rompeu a cadeia, não se rompeu somente uma cadeia espiritual. O que aconteceu naquele momento é que aquele menino, aquele garoto, ele voltou a ter dignidade. A sua posição na sociedade foi colocada de volta. A sua dignidade diante das outras pessoas foi colocada de volta. O seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, que provavelmente era limitado, era quebrado, ele passou a ser inteiro. Ele foi transformado. Aquela família foi transformada por causa da chegada do reino.
E não só isso, não só a família. Imagina, aquele garoto provavelmente não podia trabalhar, não podia estudar direito, e ainda que ele fizesse isso, provavelmente ele era limitado. Mas agora, porque o reino de Deus chegou, ele estava completamente livre. Ele poderia trabalhar, ele poderia produzir a sua própria prosperidade, ele podia crescer, ele poderia desenvolver. Quantas coisas aconteceram com a chegada de Jesus, com a chegada do reino de Deus ali. Houve uma transformação integral na vida daquela pessoa, daquela família, daquele homem. Você consegue imaginar aquele pai, quanto que ele chorou, quanto que ele provavelmente se derramou em lágrimas. E agora a alegria foi restaurada, a vida emocional daquele homem, daquele garoto, também foi transformada. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender que a chegada do reino de Deus, ela envolve algo muito maior do que muitas vezes nós imaginamos. E a chegada do reino de Deus, ela desata diversas áreas da nossa vida. A vida financeira, a vida emocional, o relacionamento familiar, e em especial, e tudo começa com esse novo nascimento, essa reintegração espiritual. O reino de Deus, ele produz algo maravilhoso, fantástico. E quando eu olho para essa situação, quando os discípulos perguntam, falam assim: por que nós não podemos? Amado, sabe por quê? Porque faltou fé no seu coração, sua fé era pequena demais para acreditar que Deus é poderoso para produzir mudanças em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos? Olha, eu levei vocês ali para o monte, para vocês experimentarem transformação, e para que vocês saibam que vocês são agentes de transformação. Eu chamei vocês para fazerem o mesmo que eu fiz: libertar pessoas, curar vidas, transformar histórias, transformar famílias. E esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. O grande problema é que muitas vezes nós não entendemos isso, e por não entender não cremos, e quando não cremos, não agimos nessa perspectiva. E eu quero desenvolver um pouco mais, porque eu entendo que Deus quer nos levar a um nível de fé, para que nós sejamos agentes de transformação em qualquer lugar que nós estejamos. Em qualquer lugar. Eu acho muito interessante essa tônica do reino de Deus, porque quando Jesus ele veio aqui na terra, depois de ele ter passado por aquele período de provação, de tentação, Mateus 4,17 fala que ele começou a pregar. E sabe qual é o tema da pregação de Jesus? Porque isso demonstra para que Jesus veio aqui na terra. Mateus 4,17. E a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E qual foi a mensagem de Jesus? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa foi a mensagem de Jesus. Esse foi o foco principal de Jesus. Arrependam-se. Sabe por quê? Porque chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Chegou aquele que pode transformar realidades. Chegou aquele que pode mudar destinos. Lá em Mateus 12:28 também, quando Jesus ele é questionado sobre a forma como ele estava, até falaram, você está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus responde assim: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus chegou até vocês. O que Jesus veio fazer, amados? Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E quando ele ascendeu aos céus, ele delegou a mim e a você para fazermos o mesmo. Eu e você, nós somos agentes de transformação. Nós somos os agentes que vão estabelecer e vão implantar o reino de Deus aqui na terra. E para que nós possamos experimentar isso, nós precisamos ter a visão do nível de guerra espiritual que nós estamos envolvidos. E nós precisamos também ter uma visão do nível de conquista.
O grande problema de grande parte de nós é que muitas vezes vivemos a nossa vida baseado num certo engano que Satanás conseguiu plantar no coração das pessoas algum tempo atrás. O senso de que existe uma divisão, uma dicotomia. Essa forma de pensar surgiu no meio dos gregos. Os gregos começaram a pensar, eles começaram a desenvolver o pensamento assim, baseado nos deuses que eles tinham. Os deuses são etéreos, eles são, místicos. E a carne, o físico, o material, é profano. E essa distinção entre o místico, entre o etéreo e o profano, entre o sagrado e o profano, ela começou a ser inserida na cultura do mundo, e chegou um momento que entrou na cultura da igreja. A igreja começou a absorver esse pensamento, tendo esse entendimento da visão, a cosmovisão do mundo. Existem aqueles que são chamados para a vida clériga, para ser religioso. Esses fazem parte do clero. E os outros, o que os outros são? Não, os outros são o laicado. Eles são as pessoas que não são tão importantes assim. E isso começou a tirar das pessoas, dos cristãos, o entendimento do sacerdócio, o entendimento do caráter de ser transformador do lugar onde você está, para se tornar uma pessoa passiva, ficar esperando as coisas acontecerem. E esse pensamento começou a ser infundido na igreja, a ser infundido na vida de muitas pessoas, e ele é tão forte, gente, que mesmo até hoje, pessoas vivendo dentro da igreja, elas têm essa visão de que existem duas dimensões: a dimensão do sagrado e a dimensão do profano. Aí talvez você não fala isso, talvez você fala assim, secular e espiritual. Como se a gente pudesse fazer uma separação, como se nós fôssemos separados. Pensa bem, você consegue separar de você a alma, o espírito e o corpo? Você consegue? Não, sabe por quê? Porque nós, apesar de haver essa classificação, nós somos um só, nós somos uma unidade. E se você é uma pessoa que serve a Deus, você é uma pessoa que é esse agente de poder, e que a transformação que Deus tem para a sua vida não é só na área espiritual. Deus tem um poder, Ele quer desatar algo que vai tocar todas as áreas da sua vida: o seu físico, as suas emoções e o seu espírito. E nós nos movemos nessa dimensão em Deus. Para Deus não tem esse negócio, olha, é santo, é profano. Para Deus a questão é: tudo é meu. Eu governo sobre todas as coisas, eu governo sobre toda a carne, eu governo sobre todas as coisas, sobre todas as áreas, eu governo sobre o poder das trevas, eu governo sobre todas as coisas. É uma coisa que eu quero trabalhar um pouquinho mais com você, essa visão de que a gente tem que fazer uma separação do que é o secular e o que é o espiritual. Porque quando a gente começa a ter essa visão religiosa, você começa a pensar o seguinte: olha, bom, sexta-feira é dia do ESAP, então é o dia que eu tenho que ser espiritual. Sábado também é espiritual. Domingo é o dia. Final de semana eu sou espiritual. E de segunda a sexta eu estou envolvido com o meu trabalho, então eu estou envolvido com o secular. É como se eu estivesse vivendo duas vidas. É como se você vivesse duas vidas. Na igreja você é uma pessoa, mas lá no mundo você é outra. Por quê? Porque é uma outra estrutura. Nós vivemos uma estrutura diferente. E na verdade nós precisamos entender que nós estamos aqui justamente para fazer com que o reino de Deus se expanda e estenda em toda a terra, em todo lugar. Não somente quando a gente se reúne aqui como igreja, ou quando você está na sua casa participando do culto. Você é um crente em todo lugar que você vai. Você é um crente e você é uma pessoa inteira, plena de Deus. Aqui na igreja, pelo menos deveria ser assim. Quanto você é no seu trabalho, quanto você é na escola. Eu quero desenvolver algumas coisas aqui com você, nessa perspectiva da palavra.
Tito 1,15 fala o seguinte: para os que são puros, tudo é puro. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. É isso que eu queria colocar aqui. Essa questão, esse engano que Satanás entende que a fé é uma arma que nós temos para destroná-lo, para afastá-lo, para que nós possamos implantar o reino de Deus em todo lugar. E o que ele tenta colocar? Ele tenta plantar na mente das pessoas: olha, você pode ter a sua vida religiosa, você pode participar ali do culto, tudo mais, mas só que aqui no mundo sou eu que reino, aqui é o secular, aqui é a minha parte. Nananina não. Para o puro, tudo é puro. Para o santo, tudo é santo. Então o seu trabalho é santo. Por quê? Porque você é santo. E você santifica o lugar onde você está. Ali, o lugar onde você está na sua escola não é o secular. O lugar ali da sua escola é um lugar onde está chegando o reino de Deus. Porque quando você chega, o reino de Deus chegou ali naquele lugar. Aquele lugar não é lugar de domínio de Satanás. Quando a gente não entende isso, quando nós não temos essa fé e esse entendimento que nós fomos chamados para transformar o lugar onde nós estamos, então nós nos conformamos. Nós vivemos uma vida dupla. Então dentro da igreja eu falo em línguas, glória a Deus, aleluia, sou, profetizo, eu tenho discernimento de espíritos, mas quando chega na segunda-feira, eu entro na sala do meu trabalho, não, agora eu visto a roupa do profissional. E o profissional não tem nada a ver com o espiritual. Quem falou isso para você? Amados, eu e você, nós precisamos ser as mesmas pessoas. Nós precisamos brilhar a mesma luz. Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo no lugar onde nós estamos. É claro, quando eu estou falando isso, você não vai chegar lá na escola e falar: oxe, cair no chão. Não precisa, você está entendendo o que eu estou falando? Porque talvez isso vai escandalizar as pessoas. Eu não estou falando da forma, eu estou falando da essência. Você pode ser alguém cheio do Espírito Santo, e quando você chega perto de alguém que está doente, quando você chega perto de alguém que está com algum problema, eu falei: eu posso orar por você? Eu posso ministrar sobre a sua vida? Porque você não é aquela pessoa que vive ali na escola como se fosse um ambiente secular. Porque aquele lugar agora deixou de ser um lugar comum. Porque chegou um santo que santifica. Chegou um puro que purifica o ambiente onde você está. Nós precisamos parar com essa coisa de falar assim: uma política do diabo. Ah, isso é do diabo. Porque a gente começa a entregar nas mãos do diabo aquilo que nós viemos para conquistar. Amados, nós precisamos orar, nós precisamos entender que nós precisamos entrar também nessa questão política. Precisamos ter políticos cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus que façam a diferença no lugar onde está. Nós não podemos ser pessoas que acreditam que existe um terreno que é terreno próprio só do diabo e que a gente nunca vai poder entrar lá. Porque se nós acreditarmos dessa maneira, nós precisamos reconsiderar tudo aquilo que a gente crê. Porque eu creio que Jesus chegou aqui para reinar. Ele chegou para reinar em tudo, em todas as áreas, para dominar sobre todos os lugares. E Ele está chamando a mim e a você para termos essa fé. Porque se nós entrarmos com essa disposição, se a nossa fé, quando nós entramos numa escola, quando nós entramos no nosso trabalho, fala: Deus, eu quero mostrar, quero manifestar o teu reino aqui hoje. Ajuda-me, Senhor. Fala comigo. Se você, antes de orar, antes de entrar no seu trabalho, você está indo no caminho, orando em línguas, e de repente Deus vai dar um discernimento a respeito da vida de uma pessoa, e você vai chegar lá e dar uma palavra de conhecimento. Sabe o que vai acontecer? O reino de Deus está chegando ali naquele lugar. Mas quando a gente não tem esse entendimento, quando a gente faz essa divisão, falando: não, agora eu estou no meu trabalho, nós não conseguimos expulsar os demônios que estão ali naquele lugar, porque nós não estamos com essa intenção. Você está entendendo o que eu estou falando?
Deus está nos chamando para sermos agentes transformadores do lugar onde nós estamos. E quando nós chegamos, nós vamos influenciar todas as esferas. Deus quer fazer com que nós sejamos agentes que mudem a nossa nação, que mudem o lugar onde nós estamos. Mas nós precisamos aprender a ver cada espaço que Deus nos deu como um território para conquista, para fazer com que o reino de Deus se manifeste ali naquele lugar. Eu e você, nós somos agentes disfarçados. Você é um agente disfarçado. Você é um agente do reino de Deus, chamado para transformar a realidade. E o seu disfarce é estudante. Às vezes o seu disfarce é dentista. Às vezes o seu disfarce é vendedor. Você é um agente do reino de Deus no lugar onde você está. Você consegue entender isso? No lugar onde você está. E você pode fazer daquele lugar um lugar de manifestação do reino de Deus, de expulsar demônios. E então, ao invés de você ficar reclamando do chefe, seja uma pessoa que se aplique para aproximar da vida dele e transformar a vida dele através do seu bom serviço. Do seu bom serviço, do seu testemunho, das coisas que você faz. Amados, eu quero mostrar para você que não apenas aquilo que a gente prega, não apenas o aspecto que nós muitas vezes chamamos de espiritual é importante. Aquilo que nós fazemos, as nossas ações também são importantes. As nossas ações, elas são muito importantes. Eu acho interessante que quando aqueles homens no caminho de Emaús, eles estavam conversando com Jesus, eles não sabiam nem que era Jesus, estava ali do lado deles. E Jesus chega ali do lado, e aí, o que está acontecendo? Falou, rapaz, você é o único que não está sabendo, né? E eles falam para Jesus, quem é Jesus? Mas eu acho muito interessante aquilo que eles falam de quem é Jesus. Lucas 24, 19. Quando Jesus perguntou o que estava acontecendo, que coisas? Perguntou Jesus. E eles responderam, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Respondeu eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas. Eu vou ler de novo. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Jesus, ele não era simplesmente aquele Jesus ali da montanha, aquele Jesus místico. Mas Jesus também era o Jesus de ações, de interagir com as pessoas, de usar de compaixão, de usar da sua vida para transformar a vida de outras pessoas. As ações de Jesus também eram poderosas. Não só as suas palavras, Jesus falava, Jesus ensinava. Mas as ações de Jesus, as obras de Jesus, aquilo que Jesus fazia, era santo também. E transformava a vida de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes achamos que só o aspecto da palavra, só o aspecto da pregação é uma das maneiras que nós vamos influenciar as pessoas. Mas sabe de uma coisa? As nossas ações muitas vezes vão ser muito mais poderosas do que as nossas palavras. As nossas atitudes de serviço às pessoas, muitas vezes vão ser um instrumento que vão abrir portas para que nós possamos fazer chegar o reino de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Nós começamos um trabalho chamado Ilumine Seu Mundo. E nós entendemos e nós sabemos que existe uma série de restrições. E na verdade, se você chega ali numa escola querendo falar que você quer pregar, que você quer fazer isso, que você quer fazer aquilo, eles vão falar, não, religião aqui não pode. E aí o que a gente faz? A gente para? Não. Sabe o que tem? Nós temos ações. Nós temos atitudes. Eu acho muito interessante que nesse projeto, você não fica falando de Deus, você não fica pregando, você não fala nenhum versículo,
mas nós vivemos ali com os alunos os princípios da palavra de Deus. Nós colocamos em prática, fazemos alguma brincadeira. Então a gente não vai falar de pecado, mas a gente pode falar de trevas. A gente não pode falar de santidade, a gente fala de luz. E nós usamos uma linguagem que as pessoas entendem. Nós usamos de ações, uma ação. Qual é a nossa ação nesse projeto? Nós queremos ajudar a terminar com o bullying aqui na escola. Nós queremos ajudar a que os alunos possam ter um comportamento melhor. Nós queremos ajudar que os alunos possam ver a si mesmos com o valor que eles não têm. E nós entramos num ambiente como esse. Sabe o que aconteceu, amados? No fim, todo mundo sabe que a gente é crente. No fim, todo mundo sabe. Todo mundo começa a perceber. Mas um espaço foi dado para nós. E muitas escolas, inclusive, vieram até nós pedindo, falando: nós queremos que vocês entrem aqui. Por causa das ações, as atitudes. As nossas atitudes são santas e são poderosas. São poderosas. Nós tivemos alguns irmãos aqui que, através das obras, de boas obras, eles fizeram uma limpeza aqui na escola, pintaram a calçada. E sabe o que aconteceu? Nesse mesmo ambiente em que muitas vezes eles falam que é proibido falar de religião, eles foram convidados para falar com todos os professores. E perguntaram: por que vocês fizeram isso? Você tem algum interesse? Tem algum filho que trabalha aqui? Tem algum filho que estuda aqui? E a resposta do Dorta eu achei muito legal. Nós viemos aqui para servir vocês. Sabe o que aconteceu? Aqueles professores começaram a chorar. Porque o reino de Deus chegou. Não precisou de palavras. As ações. Ações. Amados, as nossas ações podem ser muito poderosas se nós formos intencionais naquilo que fazemos. Se quando nós formos para o nosso trabalho, nós formos intencionais em fazer boas obras para manifestar o reino de Deus e transformar a vida das pessoas. Não somente para ganhar a alma, eu quero ganhar aquela alma, não. Quando eu olho para a vida de uma pessoa com compaixão, quando eu olho para a vida de uma pessoa e vejo que aquela pessoa ela está debaixo de uma cadeia do inferno de Satanás, e eu posso fazer alguma coisa, eu posso ser o agente transformador, não em mim mesmo, mas por causa de Jesus que vive em mim, por causa desse poder que vive em mim. Mas o grande problema, sabe o que é? É que muitas vezes nós não acreditamos que aquele terreno é um terreno que é para ser conquistado, porque temos aquela mentalidade, não, aqui é o lugar profissional, aqui é o lugar secular. Que secular o que, amado? Aqui é o lugar que Deus te deu como herança. Toma posse desse território e glorifica o nome de Jesus, sendo um homem que flui na presença de Deus, sendo uma pessoa de atitudes, de ações e de palavras poderosas. Porque quando nós nos manifestamos com ações poderosas, as pessoas param para ouvir aquilo que a gente quer falar. Nós precisamos ser intencionais em servir as pessoas, sermos pessoas poderosas em obras. Efésios fala que nós não somos salvos pelas obras, e não somos. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas isso não nos exime de viver as boas obras. E muitas pessoas às vezes usam isso como uma válvula de escape. Mas no próprio livro de Efésios, ainda mesmo no capítulo 2, alguns versículos, versículo 10, diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Sabe quem você é? Você é obra-prima de Deus, porque você foi comprado, lavado, transformado, cheio do Espírito Santo. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer coisa, você é alguém que é uma obra-prima de Deus, a fim de realizar o que? Boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Deus de antemão planejou que eu e você fôssemos agentes de boas obras, de boas ações, para transformar a vida das pessoas. Nós precisamos deixar essa visão de viver uma vida: eu sou um cara separado, desconectado, e eu não me misturo com... Não, meu amado,
Eu e você, nós somos chamados para justamente viver e sermos inseridos no lugar onde nós trabalhamos. Servir as pessoas. Servir com boas obras. Ali no seu trabalho tem alguém que está passando necessidade, está passando fome. Abençoa com uma cesta básica. Existe algo que você pode fazer para servir aquela pessoa? Ali na sua escola, aquele professor? O grande problema é que muitas vezes algumas pessoas entram no seu local de trabalho, pensando só tirar. Eu quero tirar de lá o meu salário. Porque perdeu o entendimento, perdeu a fé de que é um agente transformador. E talvez Deus colocou você ali para você servir aquele chefe, que muitas vezes é chato, para que você pudesse fazer o reino de Deus chegar na vida dele, transformar a vida dele, levar paz, levar justiça, levar libertação. Eu estava conversando com um discípulo que essa semana falou para mim, falou: Carlinhos, eu estou discipulando meu chefe. Ele está participando agora da minha célula. Eu estou ajudando ele. Ele não tem interesse só de receber o salário, de receber a comissão do chefe. Porque ele entendeu que ele é um agente do reino de Deus para transformar a vida daquele chefe. Tudo muda de... Você consegue entender que tudo muda de ótica quando nós entendemos o nosso papel, quando nós vivemos em fé, quando nós na verdade temos essa convicção: eu sou um agente para fazer com que o reino de Deus expanda. Satanás, ele não quer que você faça isso. Lembra da história do faraó? Faraó, quando Moisés falou assim: olha, nós vamos embora, eu vou levar o povo. O faraó falou assim: tudo bem, pode ir, mas não, a sua família fica aqui. O faraó falou: não. Moisés falou: não aceito essa proposta. Eu não aceito uma vida limitada, dividida. No outro momento o faraó falou assim: não, tudo bem, você pode ir, mas os seus bens ficam aqui. E Moisés falou: não, nada, nem uma unha, porque nós vamos sair daqui, inclusive nós vamos levar as riquezas do Egito junto com a gente, porque essas riquezas não pertencem a vocês. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e nós vamos levar. E foi isso que aconteceu, porque eles tinham uma visão clara de quem eles eram, não negociaram a sua posição em Deus. E eu quero te falar, meu amado, não negocia a tua posição em Deus. Não deixa o diabo plantar na sua mentalidade de que existe um lugar em que você é o santo, que é na igreja, no ambiente da célula, e que fora, não, aí você não, meu amado, não negocia. Tudo é do Senhor. E eu e você, nós vamos implantar o reino de Deus. O reino de Deus. Eu acho muito interessante o uso das boas obras como um instrumento tanto para abençoar pessoas, para transformar a vida de pessoas, quanto para abrir portas para que de fato o poder de Deus seja liberado sobre a vida de uma pessoa. Atos 10, 4, fala de um momento muito interessante que Deus ele dá uma referência, ele dá uma descrição, algo que ele encontrou na vida de Cornélio. Diz assim: temeroso, Atos 10, 4, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo, quando o anjo apareceu para ele ali, e perguntou: o que é, Senhor? Olha a resposta do anjo, olha o que o anjo falou daquilo que Deus viu na vida de Cornélio. As suas orações, as suas palavras e esmolas, as suas ações subiram até Deus, e Ele as guarda em memória. Sabe por que aquele homem foi achado? Sabe por que aquele homem foi cheio do Espírito Santo? Porque ele era um homem que era poderoso em palavras, ele era alguém que orava. Mas ele também era alguém que era poderoso em obras, em atitudes práticas.
Ele dava esmola para as pessoas, ele ajudava os pobres. E quando ele estava fazendo isso, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo justiça. Ele estava fazendo justiça, ele estava fazendo a justiça do reino de Deus chegar até aquela pessoa. Através das suas ações, eu quero falar que essas ações eram ações proféticas. As nossas ações, como as nossas palavras podem ser proféticas, nossas palavras podem ser proféticas, mas se não tiverem ações, talvez nós não vamos ter o respaldo. Se nós queremos ver a nossa nação ser transformada, nós precisamos ser pessoas de palavras poderosas, precisamos profetizar, precisamos orar. Fazemos isso daqui desse púlpito, fazemos isso das células, mas nós não podemos parar nisso, nós precisamos ser pessoas de ações. Porque as orações e as esmolas subiram até Deus e ficaram para a memória. E apesar talvez até de Cornélio não entender muito bem o que estava acontecendo, na verdade ele estava sendo um agente de transformação na vida desses pobres. E Deus falou assim: olha, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Deus fez, apesar dele ser gentil, apesar dele não fazer parte do povo judeu, Deus moveu os céus e o abençoou. O que aconteceu também com Jó? Enquanto ele orava pelos seus amigos, enquanto ele se dava pelas pessoas, ele foi abençoado, ele recebeu de volta em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Amados, eu queria encerrar esse momento dizendo a você que nós devemos viver a nossa vida em Jesus e manifestar as boas obras no lugar onde nós estivermos. De sermos pessoas que transformem a vida das pessoas, declarando que o reino de Deus é chegado, transformando a vida das pessoas em todas as áreas, sendo pessoas que cuidam do físico, sendo pessoas que cuidem das emoções, sendo pessoas que cuidem também da vida espiritual, sendo pessoas que se envolvam num todo, entendendo que cada espaço, cada território que Deus faz você pisar, Ele quer fazer desse lugar um lugar de manifestação da glória de Deus. E ela muitas vezes só não vai acontecer pela falta da fé, pela falta da oração e do jejum. É importante que eu e você, nós tomemos um posicionamento. A partir de hoje, o meu lugar, o lugar onde eu trabalho, eu quero ser um agente de salvação. Eu quero ser um agente de transformação na vida das pessoas que estão ali. Eu quero fazer a vida das pessoas que estão ao meu redor melhor. Será que as pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo transformadas do pior para o melhor? Será que você é essa pessoa que transforma o ambiente onde você está, dentro da sua casa, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda? Eu espero que sim, porque você é a obra-prima do Senhor, chamado para expressar, para viver as boas obras, para ser um agente transformador da nossa geração. Práticas, obras, olhar para o próximo com compaixão. Eu vi uma expressão nessa semana na live que nós tivemos do Home, nosso projeto de cuidado com órfão e vulnerável. E o pastor João Mateus, ele disse, de Mossoró, ele disse: compaixão sem ação é só dó. O que transforma a vida das pessoas é a compaixão. E a compaixão é fruto de palavras e ações poderosas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos cantar uma canção e depois eu queria orar, liberando sobre a sua vida um ministério profético de palavras e ações poderosas. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Declare: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa nos ensinar a ter esse mesmo coração, essa mesma dimensão de vida que Jesus teve. É por isso que nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. E o que Jesus fez foi levar a realidade dos céus para aquele lugar ali onde havia o domínio de Satanás, libertando aquele rapaz, curando, transformando a história daquela família. E eu quero declarar que essa mesma realidade possa ser vivida por cada um de nós, jovens, adultos, que nós possamos ser agentes transformadores do Senhor, que não sejamos crentes cristãos somente no ambiente cristão, somente no ambiente onde nós estamos aqui no meio da igreja, mas que nós possamos implantar o reino de Deus, que possamos ser cheios do Espírito Santo, fluir nos dons do Teu Espírito Santo no lugar onde nós estivermos, para transformar a vida das pessoas. Pai, dá-nos o entendimento que o lugar onde o Senhor nos deu para trabalhar, para estudar, é um território que o Senhor quer que nós conquistemos, que nós levemos, que o reino de Deus se expanda, que o reino de Deus chegue, que o reino de Deus transforme. Nós queremos ser transformadores da nossa nação. E como seremos, Deus, se não transformarmos o lugar onde nós estamos inseridos? Senhor, eu quero pedir que nesses dias a nossa fé seja ativada, que a nossa visão do nosso chamado, do poder que há em nós, desate transformação na nossa família, nos ambientes onde pisamos. Que sejamos, Senhor, poderosos em ações e em palavras. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus abençoe. Que você possa ter uma semana poderosa em palavras e em ações, diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe.